Carta a Oxfordrado. Rio, 10 de fevereiro de 1996. Ilustríssimo Sr. Augusto Maci, Caderno Mais. Folha de S. Paulo prezado Senhor, escrevo-lhe sem a menor ilusão de ver minhas palavras publicadas, ao menos sem cortes estratégicos que, extirpando delas toda a sua substância argumentativa, as reduzam a mero pretexto para dar um ar triunfante a qualquer resposta idiota que se estampa ao seu lado. Na verdade não escrevo esta carta para sair na Folha, mas para fazer dela mais um capítulo do meu livro em elaboração, O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, a sair ainda este ano, obra inteiramente consagrada, como se vê pelo título, ao estudo das manifestações cerebrais de pessoas como Vessá. Eis o motivo por que lhe remeto estas linhas. Julguei que não ficaria bem publicar este capítulo sem dar prévia ciência dele ao personagem, seria fazer de besta um sujeito que já se faz de besta por si, uma redundância intolerável, esteticamente. E caso Vessá fareja em minhas palavras uma intenção um tanto desrespeitosa, saiba que suas células olfativas não o enganam de todo. Mas não vá-me dizer que está ofendido. Pois o assunto de que pretendo lhe falar é o artigo de sua autoria, A Máscara do Sublime Desencarnado, e não posso crer que Vessá, ao escrevê-lo, julgasse estar fazendo coisa digna de respeito. Inocência tem limites. Não posso crer, por exemplo, que Vessá, ao reduzir a reputação literária de Bruno Tolentino a mero efeito do deslumbramento provinciano ante as amizades internacionais do poeta, ignorasse realmente a distinção entre ser amigo de escritores célebres e receber louvores críticos de escritores célebres. Vessá retrata Tolentino como uma figura típica do nosso meio literário, o amigo de notáveis, e cita dois casos similares, Gerald Thomas, o amigo de Samuel Beckett, e Diogo Mainardi, o íntimo de Gore Vidal. Mas não consta que Beckett ou Vidal tenham atestado jamais a qualidade artística das obras desses seus amigos. Nem é verossímil que nossa plateia, por mais caipira que fosse, se impressionasse antes com as amizades VIPS de Tolentino do que com os louvores à sua obra, firmados por Gene Starobinski, St. John Percy e Yves Bonnath, entre outros. É uma distinção elementar, que não pode ter escapado a Vessá, embora Vessá tentasse o possível e o impossível para fazê-la escapar dos olhos do público. Também não posso crer que Vessá, não sendo nem um pouquinho cabotino, acredite seriamente que é mais provinciano dar crédito ao juízo crítico de Bonnath ou Starobinski que ao de Augusto Maci. Menos ainda posso admitir, a sério, que Vessá, enxergando tanto provincianismo no encantamento da plateia local ante as amizades célebres do poeta, não visse nenhum na incredulidade caipira que as põe em dúvida. Porém o mais inadmissível de tudo, excluída a hipótese de uma inocência patológica, é que Vessá acho realmente típico do provincianismo nacional o fato de darmos acolhida a recomendações críticas que antes foram aceitas em Bristol, Essex e Oxford, pois isto equivaleria a dizer que tais localidades, antecedendo-nos no deslumbramento bucó ante uma obra que só vale pela autopromoção, são ainda mais tipicamente brasileiras e caipiras do que Rio e São Paulo. Também é verossímil supor que, no entender de Vessá, Starobinski e Tutti quanti escrevessem louvores a Tolentino no propósito de fazê-los acreditar pelo público brasileiro, em vez do europeu a quem se dirigiam e a quem, na época, se destinava toda a produção escrita do poeta, pois é essa hipótese maluca que está subentendida quando Vessá diz que os crédulos somos nós, e não os europeus que antes de nós aplaudiram Tolentino, ou essa, ou uma outra mais maluca ainda, segundo a qual não somente os três figurões citados, mas ainda W. H. Auden e Giuseppe Ungaretti, teriam elogiado a poesia de Tolentino por pura amizade, abdicando de toda a probidade crítica e armando um monumental engodo do qual teria vindo libertar-nos, por fim, o tirocínio providencial de Augusto Maci. E enfim não pode ser que Vessá imagine, no pleno uso de seus neuroníos, que os meios literários nacionais foram tão subservientemente caipiras ao ponto de esperar pela consagração europeia para reconhecer um poeta brasileiro, se na década de 60, antes do exílio europeu, ele já estava mais que consagrado aqui mesmo pelo aplauso de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Ledo Ivo, Enio Silveira e mais não sei quantos. Não, ninguém pode acreditar que Vessá escreva essas coisas a sério. Mas Vessá vai mais longe. Diz-nos que enxerga, nos versos de As Horas de Catarina, uma poesia que é, ao mesmo tempo, de costumes e escrita por um simbolista tardio. Devemos crer então que um professor de literatura da USP ignora as definições de estilos de época? Que não sabe que literatura de costumes não existe no simbolismo? Mas, não contente com isto, Vessá ainda nos diz que essa literatura de costumes descreve a aventura espiritual de uma consciência cristã, como se fosse possível uma autoridade intelectual do seu porte ignorar que toda a literatura de costumes é, por definição, alheia a essas altitudes místicas. Ou será que ignora mesmo? Afinal, o escritor que conseguisse inventar uma coisa como a literatura de costumes simbolista espiritualista teria mesmo operado um tour de force digno dos louvores de muitos Starobinskis.
Aí os termos do problema se definem melhor, ou vê-se-á. Está com tretas, ou é um ignorante muito metido a besta. Esta última hipótese é reforçada por alguns indícios, como por exemplo o fato de que vê-se-á, no tom de quem fala a coisa mais óbvia e arquissabida, qualifica Alberto Torres de conservador, ignorando toda a linha de investigações que, inaugurada há mais de 30 anos por Barbosa Lima Sobrinho, já mostrou a falácia dessa rotulação. Outro indício é que qualifica de atrasado no tempo o engajamento político de Os Deuses de Hoje, mostrando que não leu sequer as datas de composição dos poemas, que atestam sua contemporaneidade aos acontecimentos que os inspiram. Também indica que vê-se-á. Não leu Os Deuses de Hoje o fato de que acusa o autor de ignorar as relações entre o exílio individual e o processo político coletivo, quando essas relações constituem precisamente o único tema do livro. Talvez vê-se-á. Queira dizer que elas não são como o livro as descreve, mas neste caso deveria dar-nos alguma ideia, por vaga e alusiva que fosse, de como elas são na realidade, mas vê-se-á. Se abstém criteriosamente de tocar neste ponto, o que me leva a suspeitar que as ignora por completo. Há fortes argumentos, também, em favor da hipótese das tretas. Pois treta mesmo, se não é quid pro quo verbal de quem simplesmente não sabe escrever, é dizer que Tolentino, ao atribuir a uma freira do século passado a autoria de seus poemas de feitio clássico, se ocultou sob uma máscara moderna. Vê-se-á, digo eu, ainda não viu nada, de mais moderna ainda se fez Marguerite Yourcenar, que se disfarçou de imperador romano. Mas não são só Tolentino e Yourcenar que atribuem suas palavras a outrem. Vê-se-á. Também sabe fazer isso, como se vê pelo fato de que, explicando a fama literária de Tolentino exclusivamente pelas amizades e pela autopromoção capetina, escreve também que, vez por outra, alguém ameaça desmascarar o suposto charlatão, procurando dar a impressão de que são outros e não vê-se-á. Quem faz, a um tempo, ameaça e suposição. Ora, quem é tão hábil não pode ser ao mesmo tempo tão besta, a não ser que possua essas duas qualidades em planos diferentes. Pois a mim me parece que é precisamente esta a solução do problema acima exposto, vê-se-á. Tem de ignorante e besta em literatura o que tem de destro e arguto na maledicência. Mas, tal como a inocência, a destreza tem limites. Por mais que salte com a habilidade de um babuíno de um pretexto ao seu contrário, vê-se-á. Mostra enfim que não tem nada mais a nos transmitir, no fundo, senão isto, que não gosta muito do poeta mas não sabe muito bem porque não gosta. E se para expressar este sentimento tem de armar uma tamanha rede de equívocos e contrassensos, é porque é próprio do ser humano, quando embirra com alguém por motivos irracionais, inventar contra ele toda sorte de argumentos contraditórios que o condenem per fazet e per nefas. Pois a única objeção crítica propriamente dita que, por trás de todo o seu palavrório, vê-se-á. Faz a obra poética de Tolentino, é que, além de arcaizante na forma, não é muito progressista no conteúdo. O quanto vale esta objeção, no entanto, evidencia-se pelas seguintes linhas, publicadas no editorial do Jornal do Partido Comunista 33 anos atrás, que condenava o simplismo crítico das classificações bipolares. Segundo este esquema, tudo o que temos de fazer é classificar as pessoas, os atos e os fatos em revolucionários ou reacionários. Feito isto, está concluída a tarefa. Como poderemos compreender a realidade, mantendo esta atitude? Trocando apenas as palavras reacionário e revolucionário pelos seus equivalentes da moda, conservador e progressista, temos aí um perfeito retrato do método crítico de vê-se-á, tão grosseiro e simplório no seu esquematismo, que 3 décadas atrás já era desprezado até pelos comunistas de carteirinha. Vá ser arcaizante assim lá em Oxford Grado. Para terminar estas considerações, desejo aliviar a tarefa de vê-se-á, dando-lhe prontas algumas das motivações sórdidas com que poderá explicar, numa resposta fulminante, minha decisão de escrever-lhe a presente carta. Primeira, desejo fazer crer ao público que sou membro do Círculo VIP de Tolentino. Segunda, desejo, mutatis mutandis, fazer autopromoção às custas de um Augusto como Tolentino fez com o outro. Terceira, não me aguento mais. De vontade de sair no mais. Quarta, tenho com o poeta Bruno Tolentino um convênio de interbadalação e defesa mútua das nossas reputações. Quinta, eu e Tolentino formamos em segredo um casal gay. Sexta, Bruno Tolentino me pagou para escrever estas coisas, ou, pior ainda, prometeu e não pagou. Sétima, escrevo-as de graça por ser um puxa-saco compulsivo. Oitava, não existo e sou um pseudonimo de Bruno Tolentino. Nona, Bruno Tolentino não existe e é um pseudonimo desde que ora se despede de vê-se-á, atenciosamente, Olavo de Carvalho.